Hoje eu conto com dois comentadores, falo de Elísio de Souza e Jaime Saia. Eu vou começar por si, Elísio de Souza. Que entendimento é que tem desta ação, podemos dizer, interposta pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção ao Diretor Nacional do Tesouro? Obrigado, Danissa. Boa noite a todos os telespectadores e agradecer à TV Miramar por esta oportunidade de cá estar. Bom, primeiro importa dizer, de uma forma resumida, que, portanto, está de parabéns o Gabinete Central de Combate à Corrupção por estar a agir, não é, dentro daquilo que são as suas competências legais. Ora, de facto, isto mostra alguma mancha naquilo que é a conduta das pessoas, principalmente do servidor público, não é? Naquilo que é a gestão do bem público. Quer dizer, é verdade que não houve uma mexida, tanto que está em fundos depositados, mas está-se a falar aqui de uma cobrança ilícita, uma cobrança ilegal, portanto, algo que não é devido. Isso mostra claramente que é uma conduta negativa por parte deste ente público. Agora, de facto, é preciso também dar, digamos, portanto, mérito, não é, ao próprio governo, que pauta pela transparência, pauta por criar condições nas instituições do Estado para poder identificar essas manchas negras, portanto, a nível do Estado e, de facto, criando um ambiente de tranquilidade. Ora, é preciso que também, no meu ponto de vista, que se leve este caso muito a sério para que se possa, de alguma forma, desincentivar as outras pessoas que possam estar na mesma situação a poder criar este tipo de situações. E estão de parabéns também aqueles que denunciaram, porque é preciso ter em conta que este tipo de factos devem ser denunciados, devem ser expostos, devem ser, portanto, levados à barra da justiça e depois caberá necessariamente ao tribunal ou às instituições da justiça fazer a justiça para que possamos todos viver numa tranquilidade institucional. Elísio de Souza, por exemplo, o CDD defende que para este processo estes funcionários públicos deveriam ser ouvidos, alguns deveriam estar detidos para que este processo não pudesse ficar aqui corroído porque se encontram ainda em liberdade. Qual é o seu parecer? Meu entendimento é que, pronto, o CDD tem o direito de dar a sua opinião, como qualquer ente, portanto, que está preocupado com a justiça, mas também não podemos deixar de respeitar aquilo que é o trabalho das instituições da Administração da Justiça, porque estas instituições pautam-se pelo princípio da legalidade e, eventualmente, se não estão detidos, se não há pessoas que não estejam detidas, provavelmente que ainda não haja, portanto, matéria para tal. É preciso dar o voto de credibilidade a essas instituições para aquilo que estão a fazer, porque, de facto, não basta só querer, é preciso que hajam formas, é preciso que haja matéria, é preciso que haja elementos suficientes para que se possa decretar uma prisão. Não podemos esquecer que a prisão é uma exceção, que a regra constitucional é a liberdade e é preciso também que se prove que haja eventualmente perigo de fuga, haja perigo de perturbação da ação penal ou também eventualmente portanto, alguma situação que possa prejudicar o bom andamento do processo. Mas penso que caberia melhor aos procuradores ou então aos assistentes havendo deste processo para poder promover estas diligências ao juiz para que o juiz possa tomar a decisão. Mas claro que não podemos dizer que, pronto, é sempre bom que essas instituições como o CDD e outras organizações não governamentais intervenham, mas naquilo que seja o cômputo da sua atuação, mas sempre respeitando aquilo que são as instituições da Administração da Justiça. Doutor Elísio de Souza, caso se comprove de facto este envolvimento, qual seria aqui a sanção, qual seria a medida penal? Bom, em princípio, por aquilo que são as regras gerais, penso que caberia eventualmente uma medida penal por crime de corrupção, uma pena até 12 anos praticamente, e depois há uma discussão doutrinária vasta em relação a esta questão das penas, porque parece-nos que assistimos, portanto, àquela, digamos, jurisprudência, entre aspas, que foi dada no processo das dívidas não declaradas, em que o juiz discutia um pouco em relação
a medida concreta da pena, mas eu penso que em termos gerais a pena pode ir até 12 anos, claro, provando-se, mas é preciso perceber que é preciso, num processo criminal pode haver, portanto, algumas medidas, ou melhor, podem ser consideradas algumas atenuantes, como também agravantes, então a pena pode variar, mas em princípio, máximo uns 12 anos, mínimo 2 anos de prisão. Claro que eventualmente pode haver certas circunstâncias que podem levar, portanto, à atenuação extraordinária da pena, por exemplo, uma pena de 6 meses, o convertido em multa, mas só que um tipo de pena desses, eu eventualmente, não digo neste caso concreto, talvez a ser um pouco antideontológico, mas dizer que num caso geral de corrupção é preciso que as penas sejam tanto a quanto, provando-se a prática do crime num caso, é preciso que hajam penas que chamem a atenção, porque é um crime que tem que ser combatido, tem que ser chamada a atenção à sociedade, que de facto não pode se incentivar. Porque também se nós começarmos a absolver a todo mundo, ou melhor, a aplicar penas excessivamente brandas, isso também pode de alguma forma incentivar a prática deste crime. Então é preciso que a sociedade fique um bocadinho em alerta, é preciso desencorajar também através das penas, porque uma das funções dos tribunais não é só condenar, mas também educar a sociedade. E esta educação passa inicialmente por aquilo que sejam as penas a aplicar. Mas penso que num caso desses, pelo menos a moldura penal abstrata vai até os 2 anos. Quer dizer, nós estamos aqui a falar desta questão da moldura penal, mas também vemos, doutor Elísio, que esta questão da denúncia parte de cada um de nós. Esta denúncia, o CDD tem denunciado vários casos, mas não temos aqui os empresários visados de forma direta a denunciarem o Gabinete Central de Combate à Corrupção. Que trabalho é que deve ser feito na nossa sociedade para motivar este tipo de denúncias? Não, é preciso ter em conta, o crime de corrupção é um crime de comparticipação necessária. O que é que isso significa? Significa que tem que haver um corruptor, um corrupto, não é? Logo, assim sendo, é preciso que haja mais este tipo de situações. Agora, o que eu quero dizer é que normalmente os empresários não aparecem eles próprios diretamente, porque pode pôr em causa o bom nome da própria empresa, e às vezes são crimes que foram já cometidos, eventualmente, quando há uma situação em que temos, portanto, temos um corruptor e um corrupto, muitas vezes até pode-se levar os dois ao próprio tribunal. Então, é preciso ter-se em conta mais ou menos este tipo de situações, porque costuma acontecer muitas vezes que aquelas pessoas que aparecem como vítimas também já estiveram a praticar o crime. Eventualmente sentiram-se injustiçados, ou às vezes até pagaram esse dinheiro e depois não tiveram, portanto, o resultado desejado, então aí vão fazer a denúncia. Então, por isso que acredito que haja esse tipo de hesitação. Mas penso que faz muito bem o CDD fazer esse tipo de denúncias, expor esses casos para que eventualmente possa haver continuidade e possa haver mais segurança jurídica nesse tipo de operações. Estamos aqui a falar, Elísio de Souza, do diretor nacional do Tesouro, não é uma figura qualquer. Como é que fica a imagem de Moçambique perante este caso? Bom, eu penso que não se belisca de maneira alguma a boa imagem do país. Aliás, pelo contrário, isto mostra que Moçambique tem instituições que fiscalizam a transparência, que o governo de Moçambique tem estado atento a este tipo de situações, porque se formos a ver, nos últimos anos foram criadas pelo menos 3 grandes instituições a nível de transparência judiciária. Seria, portanto, o Gabinete Central de Combate à Corrupção, que foi também o Gabinete Central de Combate aos Crimes Transacionais, a criminalidade organizacional e transnacionais, chamado GICOT, e também o Gabinete de Recuperação de Ativos. E isto, portanto, certamente que se não fosse este tipo de atenção por parte do governo de Moçambique em criar instituições fortes, instituições fiscalizadoras que possam, portanto, zelar por isto, provavelmente não teríamos muitos casos desses. Aliás, se formos a ver, em algumas outras realidades, esses casos podem ser postos, portanto, em circulação, podem ser, portanto, denunciados, mas depois não vemos um acompanhamento. Olha, e quando temos um país que apresenta, digamos, peixe graúdo, passa a expressão, não é? Para este tipo de situações significa que é um país comprometido com o combate à corrupção.
Ora, e é preciso também não ficar por aí. É preciso que se vá buscar todos aqueles, se for uma teia, portanto, criminosa, que vai se buscar todos aqueles que estiveram envolvidos nesse tipo de situações para, portanto, fazer essa justiça. Agora, me parece, normalmente quando são esse tipo de crimes, por aquilo que é a experiência no trabalho judiciário, é que esse tipo de crimes muitas vezes são praticados, não são grupos grandes, porque estamos a falar de comissões, cobrança de comissões, diferentemente, por exemplo, de um crime de rapto, que envolve portanto, operativos, envolve informadores, informantes, etc, etc. Aqui estamos a falar de uma questão que a pessoa chama para o gabinete e diz, olha, queres esta situação, queres, portanto, este resultado, dá-me, portanto, esta comparticipação. Então, basicamente, eu penso que, em termos de imagem internacional, até acaba dando uma boa imagem de que em Moçambique, como dizia, portanto, o doutor Jaime, em Moçambique não há pessoas intocáveis, em Moçambique ninguém está acima da lei. Então penso que é basicamente isto. Isto mostra claramente, internacionalmente, que Moçambique está no bom caminho de combate à corrupção. Mas tinha que ser a sociedade civil a despoletar este caso e não o governo por si, através deste mesmo gabinete de combate à corrupção. Sim, portanto, entende-se que seja a sociedade civil, porque isso tem a ver também com a confiança por parte dos empresários. É difícil, por exemplo, um empresário que entrou num esquema de corrupção, se eventualmente, porque pode ter entrado, porque para ele saber que houve esse 10%, significa que em algum momento ele teve que aceitar ou negar. E há uns, podemos dizer que não, mas há alguns que aceitam, infelizmente, mas também há outros que dizem que não, isto é contra os meus princípios, porque outros empresários podem estar preocupados eventualmente em ver os seus... Há probabilidade também de alguns empresários serem arrolados neste processo, também como coniventes, podemos chegar até esse extremo, sim, apesar de terem. Exato, eu dizia porque a corrupção é um crime de comparticipação necessária e significa que muitas vezes tem que haver um corruptor e um corrompido. E há situações que passaram, não é? Provavelmente, em termos de estatísticas, em termos de probabilidades, há situações em que a coisa passou, mas não houve denúncia, mas que depois, eventualmente, podem ficar encorajados em denunciar, porque às vezes nós ficamos com a impressão de que aquela pessoa é intocável, está numa posição de prestígio a nível do Estado, então o denunciar seria, portanto, seria algo que não desse resultados, mas que eventualmente, havendo este tipo de casos, há, portanto, um maior incentivo para poder haver denúncia. Mas isto depois, em termos da lei, há alguns incentivos, portanto, para pessoas que foram vítimas dessas situações, há incentivos legais que tiram, portanto, a pessoa da criminalidade para, portanto, poder recolher melhores provas e, portanto, punir aquelas pessoas que verdadeiramente cometeram crime. Elísio de Souza, que entendimento é que tem aqui desta divergência entre o partido Podemos e a Associação Solidariedade Cívica de Moçambique? Exato. Portanto, vamos olhar em duas perspectivas. A perspectiva jurídica primeiro. Bom, juridicamente existe aquilo que é o princípio da liberdade contratual, que é qualquer pessoa singular ou coletiva pode contratar com outra pessoa e existe também a liberdade, portanto, da definição das cláusulas, que é, portanto, definir quais são as cláusulas, quais são os prós e os contras para qualquer contrato. Este é o básico. Então, estamos a falar aqui de um acordo de gestão mútua, não é? Que seria eventualmente cada uma das partes estaria em condições de ter as suas obrigações e os seus direitos. E isto, eventualmente, se não der certo, depois vai se resolver ao tribunal, o tribunal fixa uma sentença. Mas, infelizmente, a política não é tão linear como a parte jurídica. Estamos a falar de um partido político, estamos a falar de duas organizações políticas. E isto, muitas vezes, diferentemente de um tribunal em que um ganha e outro perde, na política é possível perderem os dois, mesmo que haja uma sentença, portanto, condenatória ou absolutória de qualquer uma das partes. Significa que essas questões, como dizia o Dr. Jaime, são questões que muitas vezes podem manchar o próprio partido. Os partidos estejam a litigar. Penso que a melhor coisa, o que tem que se fazer, é procurar-se um entendimento franco, tem que haver diálogo, é preciso incentivar o diálogo. É verdade que os problemas, como eles são e como a dimensão deles, só eles é que conhecem. Mas é preciso incentivar que haja diálogo, porque quem fica a perder é a democracia. O Podemos agora, como, portanto, dizia o Dr. Jaime, não estava preparado para estar no poder, mas agora está a carregar um grande fardo. Ser o segundo partido, portanto, a segunda força política, pelo menos na Assembleia da República, isto é uma grande responsabilidade. E com a responsabilidade também vem muitos deveres.
Então é preciso que haja uma forma de conseguir se evitar este tipo de situações que vão manchar não só o partido, também podem fragilizar o processo democrático. E não há nada pior do que a democracia em Moçambique ficar prejudicada, principalmente quando são aqueles partidos com grande expressão na sociedade. Podemos, querendo como não, ter uma expressão, tem uma palavra a dizer na sociedade, é o segundo partido mais votado, então, sendo este partido, portanto, tem que ter, portanto, uma direção muito firme para que possa evitar que haja esse tipo de situações. Mas penso que, acredito que as partes contendoras irão, de alguma forma, ter a clareza suficiente para poderem chegar a um bom termo, porque, na verdade, qualquer dissídio que eles tiverem, só eles é que saem a perder. Aí não haverá vitoriosos, mas isso para dizer que, de facto, que é preciso que eles se entendam, é preciso que sentem à mesa, é preciso que haja diálogo, porque só assim é que terão, portanto, irão ganhar, mas também é preciso chamar a consciência daquilo que foi combinado, é preciso cumprir. Há um princípio que se diz que é pacta sunt servanda, que é os contratos devem ser pontualmente cumpridos. Elísio de Souza, uma divergência interna desta natureza, o que é que suscita, tendo em vista aqui as eleições de 2028 e 2029, aonde é que esta associação pretende chegar? Bom, eu penso que ainda é prematuro. Não é? Eu penso que é prematuro. Estamos ainda em 2025. Temos ainda 4, 5 anos pela frente. Acredito que estes problemas até lá estarão resolvidos, naturalmente. E é preciso que o Podemos ou qualquer partido político que concorra seriamente para atingir o poder, é preciso que comece a comportar. A mulher de César não basta sê-la, tem que parecer. Então, e nos partidos políticos não vão faltar provocações. A provocação, às vezes, também é um instrumento político para desestabilizar. Então, é preciso saber se resistir a atos de provocação, a atos de sabotagem, de autossabotagem, não é? Porque, na verdade, não se pode ter uma democracia plena com partidos deficitários. Elísio de Souza, em algum momento parece que aqui quer suscitar algo. Está aqui a tentar dizer que esta Associação de Solidariedade Cívica de Moçambique poderá estar a ser agitada por um outro partido? Será isso que... Não, absolutamente. Não, o que eu estou a tentar dizer é o seguinte, é que muitas vezes, é como uma família, eu vou usar o exemplo, portanto, do Dr. Jaime, uma família. Existem, por exemplo, uma família harmónica, não é? Imagina que, permita-me, desculpa já pelo exemplo, mas que haja, portanto, o pai da família tenha uma amante, não é? É claro que aquela amante não vai querer, portanto, que aquela família esteja harmonizada. Pode usar alguns meios para, portanto, desestabilizar aquela família. O que eu quero dizer é o seguinte, é que pode estar a haver, portanto, alguma informação de que o Partido Podemos tem dinheiro, está com as finanças robustas por estar a participar em vários processos, portanto, de representação, e isto, de facto, pode levar a que haja alguma tentativa de desestabilizá-lo ou então querer, portanto, apropriar-se daqueles fundos que estão lá, porque, de facto, existe um estatuto especial para o segundo partido, o partido mais votado, que temos, portanto, isto é legislado e, de facto, são fundos, portanto, de gestão que podem querer ser, portanto, pode haver concorrência desse tipo de fundos. Então, não há aqui uma fórmula única para a origem dos problemas. O que nós temos que nos concentrar é na solução dos problemas. E é preciso perceber que o Podemos, neste momento, não pode discutir em pé de igualdade com outros partidos. O Podemos agora cresceu. Querendo como não, com boleia ou sem boleia, ele cresceu. Então, crescendo, tem que se comportar como um partido adulto. É um partido novo, o Dr. Jaime tem toda a razão, mas agora foi colocado numa cadeira de adulto. Então, tem que se comportar, não pode deixar que algumas situações de pequena monta possam atrapalhar aquilo que é a sua missão. O Partido Podemos agora tem que se concentrar em representar muito bem o povo moçambicano, em fiscalizar aquilo que são as leis e em legislar devidamente, assim como se comprometeu, porque de facto o seu estatuto hoje não permite que tenham problemas de base. Elísio de Souza, eleições na Tanzânia, que imagem é que esta nação deixa internamente para Moçambique
e também para o mundo afora. Sim. Bom, primeiro, permita-me congratular a presença do nosso chefe de Estado no evento da tomada de posse da presidente de Tanzânia, portanto, da continuidade da presidente. De facto, é bom que Moçambique esteja integrado com as dinâmicas da política, não só nacional, mas também a nível da região. Isto dá um sinal, portanto, muito forte do comprometimento de Moçambique naquilo que são as boas relações de amizade e cooperação entre os países da África Austral e também da África em si. O segundo ponto é dizer que é bom que a situação tenha regressado à normalidade, porque, na verdade, como muito bem vem referenciado o nosso presidente Daniel Francisco Chapo, que a paz, sem a paz, não há condições de desenvolvimento. É preciso que haja paz, é preciso que as pessoas se entendam. E, infelizmente, os conflitos pós-eleitorais têm sido frequentes a nível de África e até do mundo. Tivemos em Brasil problemas sérios com isso, tivemos nos Estados Unidos também problemas sérios com isso. Então, já não há país que está, portanto, isento de ter este tipo de problemas. Então, é preciso que hajam soluções conjuntas, é preciso que haja mais cooperação entre os países, é preciso que haja também diálogo interno em relação às forças políticas, porque muitas vezes é difícil saber-se quem de facto tem razão, porque a política há muita coisa que não se vê, não é? A gente pode-se ver, por exemplo, as pessoas a manifestar, dizer que não, mas o povo tem razão. Às vezes pode haver alguém que esteja por trás deste dito povo, porque é preciso pôr o povo entre aspas, porque há pessoas que muitas vezes podem usar algumas outras pessoas designando povo, mas que não é povo na verdade, é um grupo de interesses para poder desestabilizar. Mas eu penso que é muito bom que Tanzânia tenha voltado aos carris, porque qualquer problema que a Tanzânia tiver como nosso vizinho também pode nos afetar. Podemos ter problemas de refugiados, podemos ter problemas de invasões fronteiriças, podemos ter problemas até de contaminação, portanto, da instabilidade. Então, e principalmente agora que estamos a combater o terrorismo, portanto, anda naquela zona, então é preciso que estejamos em paz para poder resolver os problemas. Mas dizer que, de facto, foi um sinal muito forte do governo moçambicano em, portanto, estar lá presente na mais alta representação, de formas a mostrar aquilo que é engajamento e aquilo que é o prato, a arma central e forte desta governação, que é a diplomacia, portanto, económica e política.